Eu queria só fazer uma pergunta para iniciar. Levante a mão agora os irmãos e as irmãs que cuidam dos adolescentes. Levante a mão aí. Certo. E agora, os que cuidam de jovens? E os que ainda não cuidam de ninguém, mas veio aqui para aprender? Amém? Ainda tem alguns que ainda levantaram a mão, né? Amém. Jesus é o Senhor. Eu espero que todo o aperfeiçoamento possa alcançar tanto os que cuidam de jovens, como os que cuidam de adolescentes, e também possa motivar aqueles irmãos que ainda não cuidam de ninguém, tá? Nem de jovens, nem de adolescentes, a ganhar encargo a partir dessa reunião. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Oséias, capítulo 11, vamos ler versículos do 1 até o 4. Amém? Vocês... Oséias, capítulo 11. Do 1 ao 4. Vamos ler juntos? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Vamos orar e ler agora com o irmão do nosso lado, sentado mesmo, o versículo 4. Amém? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Esses versículos, eles expressam bem o coração de Deus, não só pela nação de Israel, mas por todas as pessoas. E especificamente nesse final de semana, nós podemos aplicar a experiência dos jovens e dos adolescentes. Deus ama os jovens e Deus ama os adolescentes também. Se nós conseguíssemos abrir o coração de Deus,
o que nós encontraríamos dentro lá, no mais íntimo do coração de Deus, era o amor por todos os homens. Ó Senhor Jesus! E aqui conta a história de Deus e, na verdade, tem muito a ver com a sua experiência também como monitor de jovem e de adolescente. Então o Senhor fala que o amei, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam de minha presença e sacrificavam a balins e queimavam incenso. E muitas vezes, irmãos, essa é a experiência de quem cuida dos jovens e dos adolescentes. Os monitores amam, procuram, chamam, tenta buscar. Quando você pensa que decolou, na verdade não decolou. Daí você tem que voltar mais uma vez e amá-lo mais uma vez. É ou não é assim? E tem que ter paciência para chamar mais uma vez, de buscá-lo mais uma vez, tomar nos braços. Não é? Muitas vezes, essa é a experiência. Você busca aquele jovem, aquele adolescente, e você tenta despertar o interesse. Mas ainda não tem uma reação. Eles não atinam que você quer o bem. E o versículo 4 fala: atraiu-os com cordas humanas. Aí fala da essência do nosso serviço, com laços de amor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, para cuidar dessa geração de jovens e de adolescentes, nós precisamos estar cheio de amor. É ou não é? Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Eu creio que vocês têm consciência. Não está sendo fácil ser um jovem e ser um adolescente nos dias de hoje. O mundo exerce sobre os nossos filhos, os nossos jovens, uma pressão enorme. Em conferências passadas, os jovens foram comparados a submarinos. E quanto mais ele afunda, mais a pressão é exercida sobre a vida deles. É pressão na escola, pressão no bairro onde mora, dos amigos. Muitos jovens e adolescentes, os pais não se reúnem, e esses pais também exercem sobre eles certa pressão. E ainda tem uma situação pior, de pais que se reúnem e que também exercem sobre os jovens uma pressão esmagadora. Coisas do tipo: não adianta mandar você para a conferência, porque quando você chega, você é a mesma pessoa. Convívio, conferência, reunião de jovens, não está adiantando para você tudo isso. Tem muitos pais que exercem pressão sobre os filhos. Daqui a pouco a gente vai chegar nos pais. Por enquanto, vamos ficar só nos filhos, tá? Mas a pressão é muito grande. É violenta. Drogas, o sexo oposto.
Esses dias meu celular descarregou, mas eu queria ler na íntegra. Meu celular vibrou e eu estava numa reunião com os irmãos lá em Cabo Verde, eu não abri, né? Então depois eu olhei e um jovem, ele passou uma mensagem para mim. E ele falou assim: eu estou desesperado da minha própria vida. Falou, né? Eu estou desesperado da minha própria vida. Daí ele falou: o Senhor já me chamou muitas vezes. Os irmãos já me chamaram muitas vezes, mas eu endureci o coração. Eu cedi ao mundo. E no mundo eu provei isso, provei aquilo, provei várias coisas. E agora eu estou me sentindo muito mal. Uma angústia muito forte no meu interior. Eu estou pensando em morrer. Eu quero me matar. Mas antes de alimentar esse sentimento, eu me lembrei de você. Porque você sempre me encorajou, mas fui eu que... Daí eu estou passando essa mensagem para você. Quando você volta? Quando é que eu posso conversar com você? Aí, graças ao Senhor, segunda-feira, daí ele vai lá na minha casa, e aí eu vou poder expressar o amor de Deus para ele, e eu vou tentar resgatá-lo no Senhor, confiando no Senhor, tentar resgatá-lo dessa situação de opressão. E não pense, irmãos, que não é diferente, até mesmo com os jovens que se reúnem, aqueles que nós já cuidamos. Tem muitos jovens que estão indo para as reuniões ali, fielmente. Só o Senhor sabe o que eles têm passado. Mas Deus é maravilhoso. Você crê que Deus é maravilhoso? Deus levantou você para cuidar dos jovens. Fala para o irmão do seu lado: Deus levantou você. Vamos abrir nossa Bíblia. Muita coisa, irmãos, do que eu vou compartilhar é fruto do aperfeiçoamento que nós tivemos no Mardunas com o irmão Esdras, alguns dias atrás, tá? E eu adaptei para essa reunião aqui, tá? Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Podemos ler? Vamos ler todos juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, toda sorte de doenças e enfermidades o Senhor estava curando. E é isso, e é o nosso papel ao servir a geração mais jovem,
é ajudar a tirar todo o jugo e a curar toda sorte de doenças e enfermidades. É uma geração oprimida, é uma geração pressionada. E os serviços de jovens e de adolescentes é aquela válvula de escape. E aqui fala que quando o Senhor viu a situação das pessoas, Ele se compadeceu delas. E aí o irmão explicou, para nós que essa compaixão aqui não era uma coisa, um sentimento leve, um sentimento exterior, superficial, mas era um amor que saía das profundezas do ser do Senhor. Amém? Hoje, irmãos, nós precisamos orar desesperadamente ao Senhor, para que Ele coloque dentro do nosso coração esse mesmo amor que Ele tinha. Não um amor superficial, passageiro, momentâneo, mas um amor que sai das profundezas. Nós só levaremos esse ministério adiante, de cuidar dos jovens e de adolescentes, se formos cheios do amor do Senhor. Desse amor que sai das profundezas, desse amor que sai lá das entranhas. Porque é duro quando você sente a inconstância. Mas eu quero encorajar você, mesmo que os jovens sejam inconstantes, você precisa ser constante. Amém? Fala aí para o irmão do seu lado, você precisa ser constante. Assumir o papel de pastores e pastoras. É necessário ter nas igrejas. Não é? Claro, toda a igreja deve ter o cuidado com os jovens. Toda a igreja deve ter o cuidado. Mas vocês que cuidam diretamente dos jovens, que colocam lá o seu rosto para cuidar dos jovens, você sabe que eles, nos momentos mais difíceis, eles vão até vocês e abrem coisas que vocês não esperavam que eles abrissem. Se não abrem ainda é porque não sentem que há pastores e pastoras. Mas o Senhor quer levantar um grupo de pastores que cuidam dos jovens e dos adolescentes, que está disponível. E claro, irmãos, muitos de vocês aqui são mais jovens, faixa etária de 20, 30 e poucos anos. Se chega para vocês uma situação difícil de resolver, não tente dar a sua opinião. Aí você pode recorrer aos irmãos mais experientes. Amém? E aí, aquele jovem, aquele adolescente, vai se sentir o quê? Apacentado. Então tem que ter referência. Deus quer fazer de vocês essas referências nas igrejas, que os jovens vão confiar, vão buscar ajuda. Então cada um de nós precisa ser pastor, tá? Tem duas funções principais o pastor. Primeiro é apacentar, certo? Que significa cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas, reger,
prover pasto para a alimentação, nutrir. Então esse é o papel do pastor. Certo? Eu gostei muito desse significado aqui, ó. Prover pasto para a alimentação. Significa que se você tem reuniões de jovens no sábado, durante toda a semana você já precisa estar preparando a alimentação para alimentá-los. Não é só pastor que chega lá na hora da reunião e faz aquela reunião meia boca e vai embora para casa sem encargo, sem preparação, sem o material. Está fadado ao insucesso. Jovem é muito esperto. E ele sabe quando a coisa não foi preparada com carinho e com dedicação. Você é um pastor? Pergunta aí para o irmão do seu lado, você é um pastor? Fala aí para ele agora. Aprenda a prover pasto para alimentar as ovelhas. Planejar, se sentar com os outros irmãos, ver qual é o livro que vai ler, qual a atividade que tem para fazer, e na hora da reunião está o encargo ardendo. Isso é apacentar. E orientar nos momentos difíceis também. Cuidar do rebanho, tomar conta das ovelhas. Não é só no momento da reunião, mas ter aquela visão, aquela supervisão. Ver por cima, o jovem não foi hoje para a reunião. Não foi a semana que vem também não foi. Esse jovem é assim mesmo. Nunca se firma. É inconstante. Irmãos, nós precisamos ser constantes. Então o primeiro item é que o pastor ele apacenta. E o segundo item também é muito importante. É que o pastor precisa tosquear a ovelha. Sabe o que é tosquear, não? Cortar o peso, a lã, destruir as coisas que pesam. Então, não é só fazer coisas para no aspecto positivo, nós precisamos fazer coisas para alimentar os irmãos, mas precisamos ter uma dose bem equilibrada, porque por um lado você alimenta para a ovelha crescer, mas por outro a palavra, o encargo, as atividades precisam também trazer uma palavra que corte os excessos. A palavra precisa expor o inimigo, para cortar o inimigo da vida deles. A palavra precisa expor o mundo, as atividades, precisa expor o mundo, precisa expor as armadilhas. Então tudo o que atrapalha o desenvolvimento normal de um jovem é nossa função. Tosquear, cortar. Hebreus fala de um peso que impede de avançar. Quando os jovens eles são apacentados e tosqueados, eles são fortes no desfrute e eles são rápidos para servir ao Senhor. E nós temos um papel fundamental, porque nós somos esses pastores. Amém? Fala para o irmão do seu lado mais uma vez, você é um pastor de ovelhas. Você é um pastor de ovelhas, João.
Você é um pastor de ovelha. Teve uma frase, irmãos, no aperfeiçoamento, eu ganhei muito. Eu apliquei para a nossa experiência, tá? Essa frase inicialmente era para ser falado para todos os irmãos da igreja. Mas nessa reunião eu vou adaptar essa frase para as pessoas que nós cuidamos. A frase dizia o seguinte: talvez alguns jovens e adolescentes sentem que são um fracasso, que erram demais. O inimigo tenta desanimá-los com isso, mas eles precisam saber que eles são importantes, eles são necessários e eles são indispensáveis. Vocês dizem amém para isso ou não? Cada jovem, cada adolescente, eles são importantes, eles são necessários, eles são indispensáveis. Ou seja, tem falha, tem fracasso, tem altos e baixos? Tem. Cabe a nós buscar, botar no ombro e encorajar. Amém, irmãos? Esse é o nosso papel. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui Mateus 22, 39. Vamos ler Mateus 22, 39. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos ler mais uma vez. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui fala dos dois grandes mandamentos. Primeiro é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Como cuidar bem dos jovens e dos adolescentes? Como? Cuidando primeiramente de você. Se nós, irmãos, não estivermos cheios do Senhor, nós não vamos conseguir cuidar de ninguém. Se você não estiver desfrutando, se você não estiver tendo uma experiência especial com Deus, se você não estiver vendo Deus, você não vai cuidar bem de ninguém. Você não vai cuidar bem nem de você mesmo. E o irmão falou no treinamento sobre autoestima. Nós precisamos estar bem com Deus, bem com os irmãos e bem conosco mesmo. Ó Senhor Jesus. Vocês creem nisso ou não? Vocês creem nisso ou não? Aí, quando eu estava vindo, eu vinha tendo comunhão com os irmãos do carro, né? Às vezes, o nosso fracasso no serviço é que nós estamos tão mal, que falta-nos fé, que falta esperança, falta a motivação. Daí eu estava compartilhando com os irmãos sobre a situação dos 10 espias. Foram 12 espias enviados para aquela terra, para espiar a terra. 12 espias. E 2 deles deram um relatório positivo. Não viram as dificuldades. Mas 10 deles
estavam com a autoestima baixa. Certo? Estavam mal. E como é que você detecta que eles estavam mal? Porque eles só colocaram dificuldades. Não porque a terra é difícil. Não porque lá tem gigante. Não porque a terra engole as pessoas. Lá tem os filhos de Anak, que são também gigantes. Aí no final, acho que é Números 13, eles se entregam. Eles falam assim, e quando nós olhamos, e quando nós estávamos lá, nós olhamos para nós e nós éramos como gafanhotos aos nossos olhos. E também o éramos aos olhos deles. Então não era uma opinião dos habitantes da terra, era uma situação de baixa estima dos espias. Sim ou não? Estavam mal, né? Claro que você não vai querer ser Deus, mas também não precisa querer ser um gafanhoto, certo? Amém, irmãos? Seja apenas você mesmo no Senhor. Claro, não precisa se ensoberbecer, se querer ser o que você não é, mas também não queira assumir a postura de uma humildade natural, um rebaixamento. Então, por exemplo, vai surgir muitos comentários no serviço. Você pode em algum momento achar assim que os jovens não têm jeito, que a situação está difícil, começa a colocar dificuldade, que os jovens não têm interesse para vir para a reunião, que os irmãos responsáveis não estão dando apoio, que não tem sala suficiente para fazer uma reunião, que se eu tivesse uma sala pintada, cuidado. Cuidado para não ficar se alimentando de coisa negativa demais. Às vezes não são os fatores exteriores ou as situações que estão mal. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos mal com Deus, mal com os irmãos e mal conosco mesmo. Aí começa a haver dificuldade aonde quase não existe. Nós precisamos ser como Caleb, que tem um espírito diferente, como Josué. Nós podemos ser aqueles que vencem as adversidades. Sim ou não? Ah, está faltando um local adequado para fazer reunião de adolescentes. Ore ao Senhor que você vai conseguir solucionar esse problema. Muda o horário para fazer no local, procura outro dia, procura a casa de um irmão, procura a área de um irmão, na sala. Faça alguma coisa, mas não fique preso às coisas negativas. Isso, seja otimista. Busque saídas no Senhor. No Senhor tem jeito. Amém, irmãos? Fala aí para o irmão do seu lado. No Senhor tem jeito. Não é verdade? Senão nós vamos ficar só murmurando, reclamando e vendo as dificuldades. Daí isso atrapalha o nosso moral. Por exemplo, né? O que tira a estima de um cristão e de alguém que serve. Às vezes eu fico vendo assim, né? Nós temos uma tendência, é uma tendência eu acho que natural assim do ser humano. Nós cremos, certo? No Senhor. Caminhamos alguns metros, uns cresceram 1 centímetro, outros 10, outros já cresceram 1 metro. Tem muita coisa ainda para o Senhor fazer em nós, é ou não é? Nenhum de nós está perfeito aqui, tá? Não.
Graças a Deus. Nós precisamos ter consciência de que Deus precisa concluir a obra em nós, que nós temos coisas que Deus precisa tirar, precisamos ter consciência disso, certo? Mas também não esqueça de ter consciência e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Porque às vezes nós gostamos de enfatizar muito o que falta e nós esquecemos de agradecer o que Deus já fez. Você pode não ser totalmente perfeito, mas já comece a agradecer o Senhor. Você não é mais quem você era. Ou era? Deus já conseguiu fazer alguma mudança na sua vida? Se conseguiu, diga amém. Pergunta aí para o irmão do seu lado. Pergunta aí para ele, vá. Deus já fez alguma mudança na sua vida? Depois você fala para ele, então aprenda a agradecer. Não é verdade, irmãos? Senão fica murmurando só as coisas que faltam, só as coisas que faltam. Deus faz muitos milagres em sua vida, só aponta o que não deu certo. Aí a nossa autoestima vai lá para baixo. E quando você começa a olhar para os irmãos, para os jovens, para os adolescentes, começa a ver de acordo com a sua situação, com a televisão dos seus olhos. E muitas vezes, não é a roupa da vizinha que está suja, é a vidraça da sua janela que está com problema. Mas Filipenses 4,13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, não importa a situação que você está, nesse momento, ou a cada dia, Deus pode mudar a sua condição. Você crê nisso ou não? Eu sempre costumo compartilhar o seguinte. Quando o Senhor se apresenta para Moisés, não é? Porque Moisés ficou num dilema. Falou assim, tá bom, eu vou me apresentar para Faraó e dizer para Faraó que eu vou tirar o povo do Egito, certo? O povo de Israel aqui do Egito. Então eu tenho que ir para lá. Aí Deus falou, Aí Moisés perguntou assim, tá, mas eu vou dizer que quem foi que me mandou? Aí o Senhor disse assim para Moisés, fala para ele que o eu sou te enviou. Por que o eu sou? Porque tudo o que o homem precisa, o Senhor é. Não é simplesmente que Ele tem para te dar, Ele é. Eu nunca paro de falar isso, né? Porque Ele é. Você está triste, Ele é a alegria. Você está desencorajado, Ele é o encorajamento. Você está precisando de luz, Ele é a luz. Você não tem amor, Ele é o amor. Amém? Então você não tem o Senhor? Você já tem tudo. Não pode ficar olhando para as dificuldades. Nós precisamos agora buscar saídas no Senhor. O Senhor pode ou não? Ó Senhor Jesus. Senão você não consegue ir adiante no seu serviço. Nunca vai se tornar ministério. Principalmente no serviço que você se colocou para servir. Que depender muito do Senhor. Vamos ler agora, chegando já aqui perto da fase final, Juízes. Juízes, capítulo 6. Perdão. Então na verdade é Juízes capítulo 2, tá?
Precisamos estar bem com Deus. 2. Juízes 2. Precisamos estar bem com Deus. Precisamos estar bem com os irmãos. E precisamos estar bem conosco mesmo, com nós mesmos. Porque Deus colocou na nossa mão uma grande responsabilidade. Cuidar do que nós podemos falar assim, o futuro da igreja. Certo? Hoje nós cuidamos do futuro da igreja. Se o Senhor não voltar, daqui a 20 anos, os adolescentes de hoje serão os irmãos mais proeminentes nos serviços nas igrejas daqui a 20 anos. No treinamento que houve no Mardunas, o irmão falou da síndrome das gerações. Ele falou que isso acontece nas empresas e até mesmo nos movimentos religiosos. Acontece esse problema, a síndrome das gerações. Por exemplo, numa empresa, a primeira geração, que são os pais, eles abrem o negócio, eles têm uma visão, eles têm metas, eles sabem onde estão, sabem onde querem chegar, então eles começam aquele negócio. Eles dão tudo por aquela empresa, trabalham, crescem, se desenvolvem. Deixa aberto, tá? Juízes 2. Aí vem os filhos, é a segunda geração. Não tem mais uma vida de encargo. Geralmente nas empresas, os filhos já assumem o papel de nobre. Só tem a nobreza, não tem o trabalho. É tudo andando de Porsche, de Ferrari, e gastando o dinheiro que o pai adquiriu. Depois o pai morre, eles dividem a herança. E quando nascem os netos, ninguém é mais nobre. Agora todo mundo pobre. Então é o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. É a síndrome das gerações. E se nós não tivermos cuidado, na igreja acontece a mesma coisa. Por exemplo, eu sou da 4ª geração da igreja. Certo? Então tem o irmão Dong, que é da 1ª geração, os irmãos da faixa de 50, 60 e 70. Graças a Deus eu não faço parte dessa faixa etária. Desculpa aí, viu, Jobs? Não faço nem questão para fazer parte, não tem nenhum problema. Então esses irmãos são da 2ª geração. Nós aqui mais jovem, nós somos da 3ª geração e nós estamos cuidando agora da 4ª geração. E se eu e você trabalhar bem, essa síndrome não vai alcançar a vida da igreja. Amém? E nós vamos preparar uma geração mais forte do que a nossa. Vocês creem nisso ou não? Ó Senhor Jesus, fala para o irmão do seu lado, eu creio. Eu creio. Vamos ler agora Juízes 2, né? Versículos 6 e 7. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então aqui,
Deus chamou Moisés, tá? Moisés foi o primeiro líder do povo. E Moisés se preocupou com a geração seguinte. Aí nós vimos, e a Bíblia relata, que Moisés gastou tempo para aperfeiçoar o sucessor, Josué. Mas aqui foi quebrado a sequência. Josué não preparou ninguém. Josué não preparou. Olha só a frase aqui do Diego, tá? Pode anotar, que é profundo. Sucesso sem sucessor é fracasso. Certo? Então Josué não preparou nenhum sucessor. Aí serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Então, a geração de Josué ainda conseguiu fazer alguma coisa. Mas no versículo 8 fala que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmãos, hoje, a nossa missão é fazer com que os jovens e os adolescentes conheçam o Senhor e tenham uma experiência profunda com o Senhor. No passado, irmãos, e ainda em alguns lugares, por exemplo, em alguns lugares, você sabe por que é que existe serviço de criança? Tem alguns irmãos que acham que o serviço de criança existe para que as crianças não atrapalhem a reunião. Fala assim, tem que ter uma sala, porque as crianças, se ficarem dentro do local, aqui na hora da reunião, eles vão atrapalhar a reunião. Então tem que tirar essas crianças daqui e levar para outra sala para não atrapalhar a reunião. Essa visão é totalmente desviada. E eu aprendi uma coisa com uma serva de Deus. Nós não cuidamos de criança no serviço de criança. Nós evangelizamos crianças. Porque elas são o futuro da igreja. Então nós evangelizamos criança, nós evangelizamos adolescentes e nós evangelizamos os jovens. Para quê? Para que eles conheçam o Senhor. Para que tenham experiência com o Senhor. Para que quando a primeira geração, a segunda, a terceira passem, a quarta se levante mais forte ainda. E traga o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Então o nosso trabalho é árduo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém? O tempo dessa reunião acabou. Desce agora. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos formar pequenos grupos e vamos compartilhar o que nós ganhamos por 10 minutos. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos compartilhar o que nós ganhamos nessa reunião. Amém? A responsabilidade, irmãos. Na verdade, assim, nós já nos reuníamos, né? Coordenávamos os jovens, porém não tínhamos o hábito de nos reunir semanalmente antes das reuniões, certo? E foi de grande importância para nós, né, a questão da oração, coordenação e planejamento. Na verdade, assim, a gente faz o planejamento semestral,
certo? E todo mês nós fazemos o planejamento mensal, certo? Nós nos reunimos com os jovens todas as quinta-feiras. Então, no domingo, a gente já faz o planejamento da semana, discutimos os hinos, em cima da palavra que vai ser. Então, assim, um exemplo, esse mês a gente vai tomar como tema o caráter. Então, a gente trabalha todo mês, certo? Palavras, porque tem vários ramos, tem vários aspectos. Então, os hinos vão ser em cima disso. A gente vê, na verdade, também uma reunião com um dos irmãos, para que não fique tudo só conosco, os irmãos responsáveis pelos jovens. A gente, de preferência, traz irmão de outra localidade também, certo? Dinâmicas. Então, tudo isso em cima da palavra. Que a palavra é o que vai fortalecer eles, a palavra é o que vai fazer eles crescer, na verdade, né? Eu acho assim que um ponto que a gente não conseguiu evoluir muito foi a questão da leitura da literatura. Nós tínhamos colocado isso em prática antes do outro aperfeiçoamento, mas de lá para cá a gente não teve muito foco nisso, mas pedimos perdão ao Senhor e vamos colocar em prática. Amém. Amém. Uma das coisas que nós conseguimos no último aperfeiçoamento e que a gente achava que era uma necessidade grande dos jovens era levá-los a ler. E todas as reuniões foi passado na última conferência o desafio de ler o livro Importa Nascer de Novo, né? E nós estamos quase concluindo o livro e toda semana nós estamos lendo. Depois que nós terminamos a leitura, nós fazemos pequenos grupos, eles compartilham, depois apresentam. E para nós tem sido assim de grande ajuda, porque a gente sabe que uma geração que não se alimenta é uma geração fraca, né? E para nós era um desafio grande levar eles a ler. Então, da última conferência para cá, da de julho até agora, nós já lemos 4 livros com eles. E isso para mim é uma vitória, né? Nós reunimos todas as terças-feiras à noite. Começamos reunindo na casa dos irmãos e uma coisa assim também que nos ajudou muito foi assim o apoio dos pais, né? Então os pais iam buscar e nós temos em torno de 22 adolescentes e mais alguns pré e outros jovens e nós reunimos todos juntos, né? Então agora nós estamos reunindo no local de reunião, mas tem sido assim muito proveitosas as reuniões e nenhum deles tem faltado, né? Todas as reuniões nós temos lanche, temos dinâmicas, temos a leitura. E isso tem encorajado a eles e a nós, né? Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor continue progredindo. Essa comunhão, né, de aperfeiçoamento, para nós foi assim, de grande ajuda, porque às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa assim errado. Mas o Senhor vem nos mostrar que nós estamos trilhando o mesmo caminho, né? Junto com os irmãos, nós somos aperfeiçoados, somos treinados, encorajados. E que o Senhor possa avançar neles, né? Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Louvo o Senhor por mais esse aperfeiçoamento, né? Nós estivemos aqui no primeiro aperfeiçoamento e realmente foi de grande ajuda, né? Foi as experiências que foram trocadas junto com os irmãos e conseguimos aplicar algumas coisas como planejamento, né, em nossa localidade. Conseguimos um local para os adolescentes reunirem e estamos avançando, né? Tem alguns desafios que ainda não foram feitos, tipo, quando o jovem casa, para a gente continuar com eles no mesmo serviço, servindo junto com os jovens, a gente está com essa dificuldade ainda, mas a gente já estava ali falando, planejando, de como a gente vai alcançar e vencer esse desafio, né? A gente não pode parar. Como o irmão compartilhou hoje, né, nós temos que ser firmes, mesmo que ele esteja um pouco ainda, né, um lado para o outro, ainda não estão ainda tão firmados, mas a gente tem que permanecer ali no que o Senhor está nos mostrando, porque a visão é o Senhor que está nos mostrando. E no serviço do adolescente, nós conseguimos agora que eles trouxessem para nós os boletins escolares, porque a gente também quer acompanhar, na faixa etária dele, ter um acompanhamento escolar, para que a gente possa ajudar, não para a gente ficar ali cobrando coisa deles, mas para que dentro da igreja, dentro da nossa localidade, tenha irmãos que possam cooperar com eles. Então, é difícil eles querer trazer esse boletim, mas nós estamos ganhando o coração deles, né, para eles serem mais ajudados.
E, irmãos, e eu espero também sair daqui com mais aprendizagem, né, mais aperfeiçoado, para levar para a localidade, né? É muito boa essa troca de experiência. Vamos aproveitar, irmão. Se você tem alguma ideia, você tem algo novo para apresentar, não se intimide, se levante, venha apresentar aqui. Nós precisamos de vocês. Amém. Amém. Lá em Patos, o primeiro aperfeiçoamento foi um divisor de águas, né? Tava um pouco... A gente já tinha começado a fazer reuniões de jovens, só que ainda estava um pouco sem planejamento, muito só na força de vontade. E aqui, no primeiro aperfeiçoamento, foi muito tocado na questão de planejamento. E a gente conseguiu planejar, conseguiu estabelecer um cronograma de eventos, de reuniões. Então, isso nos ajudou muito a cuidar dos jovens. Também foi falado muito sobre mostrar a importância dos jovens para a igreja, para os irmãos responsáveis, para os pais, a importância das reuniões de jovens, das conferências. Então, creio que muitos pais, muitos irmãos ganharam um incentivo de levar os jovens para as conferências, da leitura de livros. Então, realmente, o primeiro aperfeiçoamento, a gente ganhou bastante. Foi realmente algo que mudou o serviço de jovens na igreja de Patos. Outra coisa que nós tínhamos apenas tudo junto, jovens e adolescentes. Agora nós conseguimos separar porque não tinha essa comunicação, não conseguia, os adolescentes ficavam um pouco deslocados. Então, tem uma coordenação de adolescentes, agora reuniões separadas, já com uma palavra específica para os adolescentes. Então, isso foi fruto do primeiro aperfeiçoamento, né? Então, quando foi falado, o segundo aperfeiçoamento, a gente tem que ir, a igreja precisa ir, precisa estar lá, porque o Senhor quer o mover, né? Quer aperfeiçoar, no mover as igrejas, a troca de experiências, aprender. A gente aprendeu demais com aqueles, o que tinha tanta igreja que falava, a gente está fazendo isso. A gente também pode aplicar isso lá na localidade. Então isso foi, graças ao Senhor, foi maravilhoso. Jesus é o Senhor. Amém. Da última comunhão que a gente teve, assim, o que ficou bem marcado e que os irmãos também compartilharam, foi essa questão de planejamento, de planejar, não deixar a coisa acontecer na hora da reunião, mas durante a semana planejar. E aí alguns princípios que a gente tem tomado na hora do planejamento fazer o trabalho maior antes, para na hora a coisa estar simplificada. Quando chegar no jovem, no adolescente, a reunião ser uma reunião, a coisa seja simples, porque houve um trabalho por trás. E não sei se os irmãos conseguem ter assim. Mas a reunião, ela é simplificada, as coisas. A gente vem experimentando também nas reuniões, a gente não toca, por falta de irmão para tocar, e também a gente preferiu desenvolver a reunião de maneira em que há diálogo entre os adolescentes e jovens para aumentar o relacionamento. A nossa meta nesse ano 2016 é estreitar o nosso relacionamento com eles, com cada um deles, conversando com eles, conhecendo características deles e podendo ajudar eles no decorrer de cada reunião. A gente também tem feito, como alguns irmãos falaram, por tópico. A gente tem usado alguns tópicos para tratar assuntos levar de conversas humanas para assuntos espirituais. Então, como é parte de coisas corriqueiras deles, e aí parte para o aspecto espiritual. E aí temos usado também as mídias como meio de alcançar os jovens que não vão para a reunião. Há casos de que os jovens não vão para a reunião e tem muitos motivos. E aí a gente não quer usar o princípio de juízo e ficar julgando porque ele não foi para a reunião e esse merece receber a palavra, que ele não merece receber a palavra. Então a gente tem usado meios em que a palavra possa chegar a ele. Talvez não chegou no sábado, quando foi liberada a mensagem, mas pode chegar a ele na segunda-feira, que ele está afim
de ouvir a mensagem e se arrependeu e se tornou crente na segunda-feira. E ele poder ouvir a palavra em outros dias. E a gente tem na mente da gente também, o nosso objetivo, de as famílias fazerem parte desse projeto também. Afinal, a gente tem pouco tempo com os adolescentes. E nessa luta de resgatar, a gente acredita que os pais também querem resgatar. Então, a gente tem procurado preparar um material em que as famílias possam desenvolver conversas com eles. É um trabalho que, assim, está apenas começando, mas a gente acredita que vai conseguir envolver os pais, envolver as famílias, para que as reuniões dos jovens, o que a gente conversa nas reuniões de jovens, não seja apenas na reunião de jovens e adolescentes esse assunto, mas os pais, principalmente, possam conversar, porque nessa idade a gente acredita que os pais têm dificuldade de ter diálogo, além daquele diálogo de fez a tarefa, arrumou a casa, limpou a mesa, fez isso, só cobrança. A tendência é que os adolescentes e jovens vão crescendo, a conversa vai diminuindo em casa, e são às vezes só conversa. Então a gente, sabendo disso, dessa deficiência que acontece em toda a casa, a gente foi adolescente também, a gente tem procurado criar mecanismos que sejam simples, que não requeira muita coisa, mas que possa ativar o relacionamento em casa e nas reuniões, e a gente possa ser realmente amigos, irmãos. Não só a questão de humanidade, mas a questão espiritual. Porque o que a gente tem percebido a gente fala de assuntos espirituais, mas a gente não conhece muito o jovem da gente, o adolescente da gente, a gente não sabe dos medos que ele tem. Tem jovens que você acha que está tudo bem com ele, mas não está. Ele nem sabe, às vezes, os dons que ele tem, o potencial que ele tem, e aí a gente quer ser aqueles que estão de lado deles, mostrar que nós somos irmãos que estão preocupados com a vida espiritual dele, mas também com o desenvolvimento humano dele. Então a gente tem procurado fazer isso e o planejamento tem ajudado então a gente a desenvolver esse trabalho, sempre pensando nisso, simplificar a coisa, tornar a coisa complexa, simples e alcançar, na essência, relacionamento conosco e com a família dele, porque os pais deles é que passam mais tempo com eles. Se a gente conseguir conquistar as famílias e os pais, nossos parceiros, e eles verem a gente também como parceiro deles, então assim, a gente vai incrementar a coisa, eles vão andar melhor, e eu acredito que o número de jovens e adolescentes saindo da igreja, do viver da igreja, vai ser menor, e nós não ficaremos também surpresos, porque às vezes o jovem está se vestindo bem normal na reunião, ele tem a linguagem bem normal, quando você vai, daqui uns 3 meses, você se depara com fotos e com conversa que você não esperava. A gente fica surpreso por não conhecer os jovens. Então a gente tem procurado trabalhar para conhecer e não trabalhar com a massa, dar palavra para a massa, mas dar uma palavra mais próxima deles com o jovem. Está desenvolvendo, a gente fez esse trabalho ano passado com os adolescentes, a gente sentiu que teve ganhos, alguns adolescentes que estavam vai para o mundo, não vai. A gente percebeu que eles iam permanecer esse ano, foi uma vitória, e agora a gente está fazendo esse trabalho com os jovens, e está sendo apenas experimento, estamos num processo de experimento, e vamos ver o que o Senhor vai confirmar ou não. Amém. Amém, irmãos. Joaci de Mossoró. Tem uma palavra muito usada na administração hoje, que é descondicionamento. Então, esse foi o caminho que nós buscamos lá na localidade. Descondicionar para que o serviço pudesse ser destravado. Durante muito tempo o serviço ficava centralizado nas mãos de 2 ou 3, e isso gerava condição para tudo. E aí o serviço não andava. E aí, visando aumentar o número de cooperadores, nós partimos para a departamentalização do serviço, onde ao invés de 3 ou 4 irmãos servindo, nós hoje temos uma média de 20. Existem 3 irmãos supervisionando o serviço e existe um grupo maior de jovens sendo trabalhado para, de fato, coordenar o serviço, no aspecto prático principalmente.
E aí, durante esses meses, algumas coisas boas, irmãos, aconteceram. Muitas lutas, é verdade. Algumas experiências onde nós erramos, também é verdade. Mas o ponto mais positivo é que a tropa foi reanimada e hoje o número de irmãos servindo é bem maior. E no aspecto prático, dentro desse planejamento, nós criamos vários departamentos e cada departamento trabalhando mais especificamente naquela área. Isso por quê? Porque durante anos nós reuníamos o serviço e até planejávamos coisas, mas a verdade é que todo mundo assumia tudo e ninguém dava conta de nada. Então, com a departamentalização, acontece que agora cada aspecto do serviço, existe pessoas com quem nós podemos tratar, né? Existem irmãos que estão sendo aperfeiçoados junto conosco, e isso a gente tem percebido que tem dado utilidade a eles, né? Então, como parte da programação, algumas coisas boas eu queria colocar para os irmãos. O primeiro, o serviço de adolescentes ter sido, na questão prática, desmembrado do serviço de jovens. É um serviço só, mas com trabalhos voltados para a faixa etária. Então, hoje existe um serviço de adolescente totalmente coordenado, supervisionado por nós, mas principalmente pelo Cris, né? E esses meninos têm animado demais a gente, porque a gente ganha muito com o amor que a gente sente sair deles, né, para com os adolescentes da igreja. Dentro disso, nós criamos um projeto no sentido de aproximar os pais do serviço, e aí o nome desse projeto é Meu Melhor Amigo. É um projeto desenvolvido em 1 ano, são 12 meses, 12 encontros, onde os jovens preparam esses encontros para receber os pais. Então é algo muito voltado para a dinâmica, para a interação, e tem estreitado a comunicação entre eles. Principalmente porque de um encontro para o outro sempre tem um desafio. O desafio desse mês agora, por exemplo, foi os pais e filhos sentarem junto nas reuniões, para que um pudesse ajudar o outro. Por que isso? Porque nós percebemos que até o material, Bíblia, inário, suplemento, alimento diário, os jovens estavam deixando de levar para a reunião. E muitos até nem entravam no local de reunião, né? Ali onde acontece a reunião, e ficava com o celular lá fora. Então, muitas vezes nós tínhamos que sair para ir buscá-los. E aí nós promovemos esse um mês inteiro, em que em todas as reuniões da igreja, pais e filhos pudessem sentar juntos, para que um pudesse sentir o outro, na esfera da reunião. Outro encargo que nós temos lá é o Atitude. O Atitude é um grupo criado com todos os jovens universitários, hoje somos 47, lá em Mossoró, onde nós nos coordenamos e estamos juntos para quê? Primeiro, para fortalecer um ao outro, promover a fé um do outro. A esfera da faculdade não é fácil. Segundo, para que pudesse ser ajudado também no aspecto prático. Às vezes o jovem tem dificuldade numa disciplina, vai pedir ajuda a alguém que é incrédulo, porque entre nós não sabemos nem quem é quem. Então, criamos esse grupo e tem uma outra base, pregação do Evangelho. Então, esses jovens juntos e fortalecidos, o resultado será a pregação do Evangelho. Então, estamos com esse movimento lá, chamado Atitude. Outra coisa que a gente queria também colocar para os irmãos, é que nós criamos na localidade um grupo cênico de propagação do Evangelho, né? E também por causa das dificuldades para estarem nas conferências, sempre dependendo de algo mais, porque não havia uma preparação, nós criamos um movimento, e dentro desse movimento tem o kit conferências,
onde o trabalho já está sendo desenvolvido para que até fevereiro de 2017 os jovens de Mossoró já estejam com a sua conferência garantida quando chegar no período. E por último, o encargo do Cara Jovem, que é uma meta nossa de levar todos os jovens da localidade de Mossoró para Sumaré. Amém? Jesus ao Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor? Para essa segunda etapa, a gente preparou algo para os irmãos, no ponto de vista prático, depois de receber um forte encargo nesse primeiro momento, onde a frase que eu mais ganhei é que um cuidado adequado gera jovens fortes no desfrute e rápidos para servir o Senhor. E para nos ajudar a ter esse cuidado adequado, a gente trouxe uma ferramentazinha que muita gente conhece, administrativa, inclusive dentro que o Wesley falou no aperfeiçoamento para líderes, que é importante que aqueles que exercem liderança na igreja, eles possam buscar ter um pouquinho de conhecimento sobre gestão, sobre como administrar o serviço que você está à frente. Mas eu queria ler só um versículo com os irmãos, é muito importante. Êxodo capítulo 31. Versículo 2 e 3. Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3. Amém. Anota esse versículo, irmão. Eles parecem muito com você. Êxodo 31, versículo 2 e 3. Vamos ler juntos? Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo. Vamos ler e orar bem rapidinho esse versículo 3. E o enchi. O Senhor encheu você, irmão. Amém. Espírito de sabedoria. Amém. Ó Senhor Jesus. Você está cheio, irmão? Nessa noite o Senhor quer encher ainda mais. Com esse espírito que Ele deu a Bezalel, Ele também colocou dentro de você. E no aperfeiçoamento lá também, nós vimos para líderes, nós vimos algo muito importante. Que o nosso trabalho é em prol da alma das pessoas. E tem um outro versículo agora no Novo Testamento, para a gente começar a parte prática, é 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 15. Vamos só ler esse, para a gente poder dar início, dar prosseguimento. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Amém. Amém. Vamos ler juntos? Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Ou seja, irmãos, essa noite vale a pena se gastar e se deixar gastar em prol das almas dos jovens e dos nossos adolescentes, amém? Isso está se iniciando aqui, os irmãos já fazem isso na sua localidade e nós podemos perpetuar isso, amém? Então esse encorajamento que eu gostaria de deixar para os irmãos. E nós trouxemos aqui para os irmãos a matriz SWOT. Quem já conhece a matriz SWOT, levanta a mão. Essa matriz SWOT também tem um outro nome, que é a matriz fofa. Olha o nome como é bonito. Então, irmãos, eu vou explicar de forma bem simples o que é uma análise SWOT para vocês poderem entender. No nosso serviço, na nossa vida, no nosso trabalho, nós podemos dividir sempre em duas partes. Nós temos um ambiente que ele é interno, que é aquilo que está no nosso controle,
onde a gente pode inferir alguma ação, tomar alguma atitude em contrapartida daquilo que está dentro do nosso controle. Mas também tem um ambiente externo, aquilo que de fora, que não está na nossa mão, como coisas da natureza, coisas do tempo, que não está no nosso controle, mas que podem interferir no nosso serviço, na nossa vida, né? Ou seja, a chuva, um problema que acontece fora, externo, na natureza, isso interfere na vida das pessoas. Então são coisas externas, tanto boas como ruins que podem acontecer. Então, o que é que você vai fazer nessa noite? Nós vamos gastar tempo em quê? Aqui nós temos 4 quadrantes. O de cima tem o ambiente interno, que são as fortalezas ou as fraquezas. Mas essas fortalezas seriam o quê? Os pontos fortes que hoje você vivencia, que você hoje pratica. Nós já escutamos um pouco aqui dos irmãos que vieram aqui à frente, do que tem no seu serviço, seja de jovem, seja de adolescente, que faz com que o serviço ele se sustente e ele possa andar. Mas nós também temos nossas dificuldades, os nossos desafios, que são essas fraquezas, ou seja, são pontos que acontecem no nosso serviço que estão em debilidade e precisam mudar de situação, precisam deixar de ser um ponto fraco e ter uma atitude que se torne um ponto forte. Para quê? Para que o serviço ele possa se manter e ele possa se desenvolver. Os irmãos estão compreendendo? Eu vou dar um exemplo bem prático. A falta de assiduidade dos jovens nas reuniões. Você pode considerar isso como uma dificuldade que você tem. Então você pode pensar o quê? Em algo que possa fazer para o quê? Para que isso se torne um ponto forte. Ou seja, os jovens estarem um pouco mais presentes na reunião. E aí você vai listar tudo o que você tem na sua localidade. Cada uma tem a sua realidade. Um ponto forte. Nós temos planejamento. Isso é um ponto bastante importante, né? Rogério pontuou, outros irmãos pontuaram, Joaci. Então, o planejamento é um ponto forte, como também pode ser uma fraqueza dentro do seu serviço. Ou seja, aquele mesmo ponto pode ser um ponto forte, como também pode ser um ponto a melhorar, como eu gosto de chamar. E tem as oportunidades e as ameaças. O que são oportunidades? Vou dar um exemplo bem prático. Envolvimento dos pais com o serviço. Envolver os nossos jovens com ações sociais. São coisas externas, não estão no seu controle, mas você pode utilizar aquilo. A sua cidade é uma cidade turística. Você pode desenvolver um ponto de pregação com os jovens da sua localidade e aproveitar aquela oportunidade para trazer algo, tornar aquilo um ponto forte dentro do seu serviço. Deu para compreender? Tem dúvida? Uma ameaça. Dificuldade de relacionamento dos pais com os filhos. Isso é uma ameaça séria para o serviço de jovem e adolescente. Então, esses pontos não estão no nosso controle. Você não tem como controlar, Jobs, o relacionamento com o Juninho. Eu não tenho como controlar isso. É algo entre eles dois. Mas o que a gente pode fazer é o quê? Fortalecer ainda mais o que a gente tem de ponto forte para que aquilo não ameace o seu serviço. Então, deu para compreender de maneira geral o que a gente vai fazer? Listar o que está bom hoje no nosso serviço. É uma fortaleza. E a fortaleza serve para quê? Para ser defendida. Só que às vezes a fortaleza está com uma brecha, que é um ponto que você está precisando melhorar, tem que colocar lá concreto naquela brecha lá para tapar aquela brecha da sua fortaleza. Então pode ser uma dificuldade que você esteja passando, uma deficiência que o serviço tenha, e você vai pontuar tudo isso em forma de tópico. Não precisa fazer um texto corrido. Você vai colocar tudo isso em forma de tópico. Todos os irmãos vão receber. Aí, localidades aqui tem jovens e tem adolescentes. Então, é uma folha para quem serve com jovens e uma para quem serve com os adolescentes. Você vai colocar a sua localidade e os irmãos que estão aqui presentes e a data que foi desenvolvido. E os irmãos também vão receber essa folha. Nesse espaço de cima, você vai descrever os pontos que você considerou como uma fraqueza, como uma dificuldade, algo que você precisa de ajuda no seu serviço. Você vai listar aqui nessa parte de cima e vai aguardar. Vai ter um momento onde nós vamos nos misturar e nós vamos também, que a sua dificuldade vai se tornar a nossa dificuldade. E juntos, com esse espírito que o Senhor nos deu no versículo que nós lemos, o Senhor vai nos dar soluções inovadoras para nos ajudar mutuamente. Amém? Então nós precisamos o quê? Que os irmãos se gastem e se deixem gastar nisso. Vamos ficar atento, focado. Por quê? Para que a gente possa fazer isso de uma maneira adequada, possa fazer isso bem, descrever bem, e depois nós vamos dar as demais orientações para os irmãos, amém?
Ficou alguma dúvida? Precisa de algum esclarecimento para os irmãos? Não, né? Então você vai se reunir agora, inicialmente, com os irmãos da sua localidade. Nós temos muitas mesas ali, você vai se multiplicar, e aí nós vamos distribuir aqui, a gente pede que um de cada localidade, por jovem e adolescente, venha pegar o material, enquanto os demais vão se organizando nas mesas, e nós vamos dar um tempo para que essa atividade seja feita. Não tenha pressa, pontue bem, liste de maneira ordinária, esses pontos fortes, pontos a melhorar, o que você considera como oportunidade para o seu serviço, e o que você considera como algo que ameaça o seu serviço de jovem e o serviço de adolescente. Amém? O tempo... Vamos estipular inicialmente 30 minutos.